Vamos falar daqueles assuntos que geralmente me fazem perder muitos seguidores. Hoje é dia de falar de WIF. Falem, observadores! Em 2015, durante o Festival Internacional de Quadrinhos, eu conheci Gayle Simone. Assim, eu não tinha nenhum material dela ali para ser autografado, mas ela estava a uma distância tão próxima de mim que eu cheguei a tirar uma foto dela. Eu já conhecia o trabalho dela em Aves de Rapina, mas nem pensei em levar minhas revistas para autografar. Dei um vacilo feio. Bem, existe outro lado de Gayle Simone que poucos conhecem, de ativismo na internet. Em 1999, a roteirista, junto com outros 3 amigos, criaram um site baseado em uma história em quadrinhos de agosto de 1994, da Green Lantern 54, escrita por Ron Mass e desenhada por Steve Carr, Derek Donovan e Daryl Banks. A história chegou aqui no Brasil através da revista Super-Homem 145, de julho de 1996, pela editora Abril. Bem, na história, vemos o Lanterna Verde, Kyle Rayner, em seus primeiros anos portando o anel, em ação em outro planeta, enquanto sua namorada, Alex DeWitt, é atacada pelo Major Força, um super vilão lunático que tem superpoderes e termina perdendo a vida nas mãos deste vilão. Por fim, Força termina colocando o corpo de Alex DeWitt dentro de uma geladeira, onde Kyle Rayner a encontra. Bem, Alex era namorada de Kyle quando ele recebeu o anel de Guntet e o ajudou à confecção de seu uniforme e o apoiou desde o começo como o novo e único Lanterna Verde existente naquela época, graças às ações de Hal Jordan com o Parallax. Assim, sabíamos que Alex seria uma personagem que não duraria muito, temporária, mas a forma como Ron Mars se desfez dela foi extremamente brutal e gerou uma polêmica enorme, tanto que Simone criou Woman in Refrigerators, o site onde ela postou tudo o que desejava falar sobre a brutalidade, em especial com personagens femininas nos quadrinhos. O que Gayle Simone fez foi algo fantástico, pois ela fez uma análise de várias personagens que sofreram por anos. Temos o caso de heroínas e civis dos quadrinhos que sofreram e ainda sofrem nas mãos de roteiristas. Alguns casos bem emblemáticos ocorreram na DC Comics, na Marvel Comics, na Image Comics, na Dark Horse Comics e por aí vai. A lista começa maravilhosamente, já que o personagem de Erik Larsen, Savage Dragon, que surgiu nos quadrinhos da Image Comics em junho de 1993, nos seus 6 anos de existência, somente contando até a criação da lista, nenhuma de suas namoradas sobreviveu muito tempo nas histórias. Isso é uma constante não somente nos quadrinhos, mas também em seriados, onde vimos personagens femininas perdendo vida para motivar o personagem masculino, como se a figura de uma namorada, uma amante ou uma mãe, sempre que eles veem a mulher da vida deles perdendo a vida, motivasse eles mais, voltando mais determinados. Vale sempre lembrar com a personagem Gwen Stacy, perdeu a vida nas mãos do Duende Verde nos quadrinhos e, posteriormente, no cinema, sem contar quantas personagens femininas terminaram perdendo a vida para motivar Sean e Dean Winchester em Sobrenatural, começando com a mãe deles. Isso quando elas somente não perdem algo, como, por exemplo, a capacidade de andar, como ocorreu no caso de Barbara Gordon em Batman, A Piada Mortal. Dinah Lance, a segunda Canário Negro, perdeu o dom do grito sônico após ser violentada e agredida. A personagem Carol Danvers, após ser totalmente drenada dos poderes
e memórias, passou por um processo longo e doloroso para voltar a ser uma heroína. Ela se tornou binária e atuou com os piratas siderais e depois voltou à Terra e se tornou Warbird, tendo problemas com o alcoolismo. Agora, desculpa, eu vou ter que fazer a minha parada estratégica onde eu faço a minha mendigagem. Se estão gostando do vídeo, eu sei que é pouca coisa que eu falei até agora, pode dar o like aí. Caso não esteja gostando, pode dar o dislike. É aquele feedback que tem a gente. E, caso gostem, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sininha para receber as comunicações do vídeo que eu posto aqui em O Velho na Torre. Continuando, também temos o caso de personagens que viraram vilãs, criando traumas em personagens masculinos, como no caso de Carol Ferris, que foi transformada em Safira Estrela, que durante anos foi vilã nas histórias do segundo Lanterna Verde, Hal Jordan. A personagem Jean Loring, que já estava totalmente adaptada de não ter um relacionamento com o Ray Palmer, ele estar na vida dela, do nada tem um colapso mental e deseja voltar à vida de Palmer. E nessa tentativa terminou causando a morte de Sue Dibny, esposa de Ralph Dibny, o Homem Elástico. E, mais tarde, se transforma na vilã Eclipso e manipula outra personagem, Mary Bromfield Batson, que se sentiu excluída quando seu irmão Billy Batson ocupou o lugar do mago e transformou o Fred Freeman em Capitão Marvel, no pós-Crise Infinita. Bem, dessa forma, Mary se torna uma nova usuária dos dons de Adão Negro e se torna uma vilã. Bem, eu poderia continuar me estendendo e citando outras várias situações que refletem como as personagens femininas são tratadas em muitos quadrinhos. Mas acredito que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Caso queiram ler ou ver a lista completa, eu vou colocar aqui embaixo no comentário fixo e na descrição do vídeo os caminhos para vocês irem lá na WIF. Lógico, alguns roteiristas masculinos escreveram sobre a lista de Simone, de Brian Augustine a Marv Wolfman. Muitos tentaram justificar, dizendo que as personagens foram criadas para perderem a vida, ou que uma lista masculina seria mais extensa. Quando essa última ideia aí, foi necessário que um crítico anônimo, John Bartle, observasse que, por mais que personagens masculinos percam a vida, eles retornam facilmente ao status quo, dando o exemplo de Flash e Supergirl, personagens que haviam morrido na Saga das Infinitas Terras. Mesmo que ambos os sacrifícios tenham sido grandiosos, Flash ressurgiu como Wally West, sobrinho de Barry Allen, instantaneamente, enquanto Supergirl não somente foi totalmente esquecida, como foi anulada no novo universo DC Comics, ressurgindo como uma personagem de universo de bolso, criado por John Byrne 3 anos após o fim da crise. Bem, conhecer, entre aspas, Gayle Simone em 2015 e, anos depois, revisitar o impacto de Woman in Refrigerators me fez pensar quantas vezes consumimos essas histórias sem questionar a forma como as personagens são tratadas, essas personagens femininas. Quantas vezes a brutalidade foi glamorizada em nome do drama? A genialidade da WIF foi dar um nome a um padrão, torná-lo visível e discutível. Não se trata de proibir a morte ou o sofrimento das personagens femininas, afinal o drama é parte da ficção, mas sim de questionar se essa dor serve um propósito maior para ela ou se é algum atalho para impulsionar o protagonista masculino. É sobre a ação, é sobre dar a essas personagens o devido valor e uma jornada própria que não seja definida apenas pelo que lhes é tirado. O efeito geladeira é um lembrete constante de que a representação
importa, de que as histórias que contamos e como as contamos moldam nossa percepção de mundo e que, assim como Lanterna Verde encontrou Alex DeWitt na geladeira, nós, como público, precisamos abrir a geladeira das narrativas e questionar o que está lá dentro, exigindo mais profundidade, respeito e dignidade para as heroínas e mulheres que as inspiram e que fazem parte da nossa realidade. Como eu disse, eu vou colocar aqui embaixo, no comentário fixo e na descrição do vídeo, o caminho para vocês acessarem a WIF. É um site importantíssimo para nós entendermos, principalmente nesse período tão conturbado que a gente está vivenciando, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de um aumento gradual de feminicídio. É bom compreender como isso é referenciado nos quadrinhos, que, por sinal, podem influenciar jovens e adultos da forma errada. Fala pessoal, então, esse aqui é um complemento que eu estou precisando fazer nesse vídeo pelo seguinte. Durante todo o vídeo eu falei WIF, Woman in Refrigerator, e na verdade é WIR, como vocês viram aí, eu acho que está desse lado, não tenho certeza, sobre o site da Gayle Simone. Então eu precisei vir aqui para fazer essa correção. O que aconteceu? Eu estou usando inteligência artificial para acertar alguns erros de concordância, essas coisas assim, e a inteligência artificial alterou de WIR para WIF. Então, desculpa aí a todos e finalizo o vídeo aqui. Obrigado a todos. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback aí que outra gente. Eu tô dando essa risadinha porque, como eu falei no começo, esse é o tipo de vídeo que geralmente faz as pessoas se ausentarem do meu canal aqui. Mas eu preciso fazer, eu preciso divulgar esse site que é muito importante. E caso vocês tenham entrado, queiram comentar, vamos conversar aqui embaixo, vamos falar aqui embaixo o que vocês acham dessa realidade, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam comigo, vamos conversar, vamos debater sobre a realidade de Woman in Refrigerators, da WIF. Vamos comentar aqui embaixo, vamos falar aqui embaixo. Outra coisa que eu peço aos meus observadores e peço gentilmente a vocês que façam isso, compartilhem o vídeo, jogue esse vídeo para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. Coloquei no começo, pedi no meio e peço aqui agora novamente. Se estão aí até agora comigo e gostaram do vídeo, faz um grande favorzão para mim, faz aquele grande favorzão. Aqui embaixo tem os botãozinhos de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais.